Muito obrigada ao Giovanni, aos painelistas. Bom, seguindo aqui o nosso congresso, temos ainda muitas coisas muito boas ainda para ouvir, para aprender, mas nesse momento eu vou convidar o palestrante, o professor e coordenador do curso de Compliance da Faculdade Baiana de Direito, o doutor José Guimarães. Por favor, uma salva de palmas para ele. Tive a honra de conhecê-lo hoje. Enquanto o pessoal já se organiza. Dando seguimento imediatamente aí, para estarmos compliance em relação ao tempo, né? Primeiro, eu queria dizer que é uma honra, uma satisfação e uma responsabilidade muito grande suceder ao brilhante painel de expositores que foi desenvolvido aqui pelos cavalheiros que me antecederam. E dizer que a minha visão não é diferente. Eu sou um operador do compliance. Estou na linha de frente e, assim como os compliance officers que estão em formação, também passei por isso. E, antes de mais nada, é um grande desafio pessoal, antes de ser profissional, né? Queria agradecer ao Instituto Arc, em primeiro lugar, que tenho vários amigos, na pessoa do Christian, pelo sucesso desse evento, pela qualidade e pelo alto nível desse congresso, que é um congresso de formação, de consciência de compliance e também de multiplicação de boas sementes de compliance. Eu vejo aqui, tive a oportunidade de conhecer várias pessoas que estão participando de um evento de compliance pela primeira vez. Isso é um privilégio e uma responsabilidade. É um congresso de alto nível para especialistas e para iniciantes. Isso, só por si, na minha visão, já é um sucesso, um êxito. Então, parabéns, porque eu acho que está cumprindo a função, e não só cumprindo a função, mas dando seguimento a esse processo tão especial, tão intenso que nós estamos vivenciando hoje na sociedade brasileira. Nos dias de hoje, nas notícias de hoje, no up-to-date de hoje. É um privilégio estar aqui no meio desse momento e poder dar continuidade e multiplicar um aprendizado que foi feito através de um momento tão duro como a Operação Lava Jato. É isso que me trouxe aqui, né? Muito obrigado, Christian. Eu também tive o privilégio de participar do Manual de Compliance. Tem uma matéria minha falando da experiência de implantação do programa de compliance do Grupo UTC neste manual, que eu reputo é o melhor que eu já vi realmente, porque ele congrega e agrega diversas visões de experiências de todos os segmentos de compliance, como um grande sistema que ele é. Puder me suceder aqui, ou mesmo... Eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou advogado, formado há 25 anos, fui compliance officer durante toda a Operação Lava Jato, e antes de mais nada, é importante dizer duas coisas. Primeiro, quero agradecer ao Eduardo Stani, que é o compliance officer da Andrade Gutierrez, a vários compliance officers do Grupo Odebrecht e também de outras empresas que estão nos assistindo, porque é para eles que eu falo e para nós também reforçarmos o nosso propósito. Nós não podemos esquecer que quem absorve esse impacto é o compliance officer. É ele que precisa de atenção, precisa de investimento e precisa de todo o respaldo que pudermos dar para que ele consiga se sustentar e multiplicar esta cultura. Vender o compliance, nós sabemos que não é fácil, mas é possível. Desenvolver uma cultura não é fácil, mas é possível. Combater a corrupção não é fácil, mas é possível. Todos nós somos prova dessa existência e desse sucesso. Cada um na medida, na proporção, evidentemente, do segmento que está atuando. Acho que esse é um ponto importante que eu gostaria de frisar. É outro ponto importante de esclarecimento em relação ao próprio Grupo UTC. Evidentemente que eu não falo pelo grupo. Há 7 meses eu concluí meu processo de tempo na companhia, que não foi curto. Vou falar um pouco sobre isso. Independente disso, o case ele fala por si mesmo porque é público, né? Todas as informações que serão tratadas são públicas, né? Mas um esclarecimento importante que se faça, até por uma questão profissional, é esclarecer que o Grupo UTC nunca teve compliance officer criminal, nunca teve nada a respeito de compliance.
É uma exceção em relação às outras empresas que passaram pelo grupo da Operação Lava Jato e sofreram as consequências do processo da própria operação, porque essa empresa tem essa peculiaridade. Esclareço isso porque houve recentemente uma entrevista, que essa entrevista cometeu um erro pelo entrevistado, que comentou, utilizou esse exemplo, e é um exemplo que não faz sentido, né? Isso me facilitou, a verdade é essa. Quando você não tem nada, nós sabemos que isso é mais fácil. Difícil é construir aquilo que já está ruim, mas não foi o caso. Então, esclarecido isso, porque é um ponto importante para mim. Eu fui nomeado após a Operação Lava Jato. O que aconteceu em 2014, em novembro de 2014, foi que o presidente do grupo, e presidente das empresas do grupo e dono do grupo, ele foi preso na Operação Lava Jato, né? Essa situação, ela é uma situação que, emblematicamente, foi a primeira prisão de um executivo dentro da operação. Foi o primeiro fato, e startou uma série de outros fatos, evidentemente, em consequência disso. Isso gerou, evidentemente, um impacto muito grande publicamente, né? Estamos falando de um grupo aí de 43 anos, no seu auge atingiu 40 mil funcionários, um grupo que tinha 5 empresas principais, uma de engenharia e montagem industrial ligada à área de óleo, petróleo e gás, siderurgia, metalurgia, área de construção pesada e área de implementação imobiliária. Eu atuei durante 10 anos no jurídico, 5 anos como gestor da área de jurídica contenciosa civil, minha especialidade é responsabilidade civil e criminal em decorrência de acidentes do trabalho. Quando houve a Operação Lava Jato, eu tinha desenvolvido dentro da empresa um núcleo para estudo sucessivo da lei anticorrupção, porque eu me identifico com a área há muito tempo. Eu era conhecido e reconhecido publicamente dentro da empresa e fora da empresa como um grande protestante. Até achei engraçado o Paulo falar de manhã aí sobre as questões das discriminações. Eu era discriminado, sim, mas num bom sentido, porque uma atitude de compliance ela jamais é esquecida. Essa é uma grande realidade. Hoje nós estamos colhendo esses frutos dos quais nós já, em alguns determinados momentos, dentro das corporações, e eu falo para algumas pessoas que têm experiência, como, né, alguns colegas que já trabalharam em empresas, sabem da pressão e sabem do êxito, que é vencer uma barreira contra a corrupção. Então foi exatamente por isso que eu fui identificado dentro do grupo, 1 mês e meio depois, quando o principal executivo decidiu fazer o termo de colaboração premiada em fevereiro de 2015. Claro que, evidentemente, antes disso acontecer, eu fui analisado, investigado, aprovado pela Procuradoria-Geral da República, pelo Ministério Público e pela Polícia Federal. É óbvio. Eles não iam validar algo, principalmente porque era a primeira situação, o primeiro exemplo e o primeiro momento. Eu não falo isso nem com demérito nem mérito. É uma realidade, é uma experiência que o Compliance Officer passa. Ele é analisado, a partir do momento que ele assume a responsabilidade, a primeira coisa que o Compliance Officer passa é um aumento de pressão e visibilidade. Todos passam por isso. Se você estaciona no seu carro de um jeito diferente, você já é percebido, porque agora você é Compliance Officer. Você não tem mais uma postura absolutamente descomprometida ou, enfim, informal. Você passa a exercer uma função que a cultura e os mecanismos e a própria sociedade exige de você. Essa é a questão delicada da reputação. Essa é a questão delicada do trabalhar com compliance. Esse é um desafio primário, digamos assim, da qualificação do Compliance Officer. Se ele não tem capacidade para suportar uma pressão ou tipo de ataque, ele já não pode nem pensar em ser, porque é importante que se tenha essa capacitação. Isso faz parte do processo, né? E é uma coisa que eu sempre gostei, honestamente. Uma coisa que sempre me chamou a atenção, sempre me despertou, e principalmente, eu acho que é uma questão de perfil. Esse é um ponto importante. Eu acho que isso dá um start de início. E por que eu digo isso? Para deixar claro entre o tempo antes e o tempo depois da operação. Após eu ter assumido, imediatamente após, deu-se publicidade interna e externa, iniciou-se um projeto de estruturação detalhado, intenso, que demorou 18 meses de trabalho energúmeno durante 10 horas por dia, que envolveu um investimento de alto valor
e envolveram muitas pessoas. Isso foi um sucesso. Evidentemente que as consequências hoje, o momento atual que a empresa vivenciou hoje, com uma recuperação judicial, é o momento da empresa, mas toda a estruturação da operação, inclusive no sentido de êxito, de sucesso, ela foi alcançada. Esse é um ponto decisivo. O Compliance Officer, ele não pode se responsabilizar pelo sucesso ou fracasso da companhia, mas ele é algo contributivo. Ele faz parte da perenidade da companhia. Essa é a grande diferença entre compliance investimento e compliance despesa. É óbvio, se vocês não sabem, para aqueles que estão iniciando a carreira, 5% do faturamento bruto de qualquer empresa se perde em vantagem devida, uso equivocado de material, falhas de procedimento de processos. Estávamos discutindo no almoço a importância da certificação. Eu sou favorável sim à certificação. Eu creio que a certificação, quem não é favorável é porque nunca leu uma ISO 37001. Porque a ISO ela esclarece detalhadamente, de uma maneira absolutamente bem redigida, não só no inglês como no português, como é que um programa de compliance precisa ser estabelecido com essa visão de anti-bribery. Eu acho que isso é muito importante. Eu também sou favorável à futura certificação do 19.600. Facilitou muito para o Compliance Officer. Você mostrar para um CEO, um CFO, olha, está aqui, ó, é uma norma internacional. É exigido esse tipo de comportamento da alta administração. São esses pontos, são esses e demais outros pontos. Então, são coisas que a gente tem que consolidar, sim. Convergência. Acho que o Rafael falou muito bem. Nós temos que amadurecer essa convergência, essa expectativa de tratar a realidade com sistema, a realidade com resposta. E o compliance foi essa resposta. Essa foi a primeira coisa que eu senti quando assumi. Houve uma convergência fantástica, porque as pessoas estavam sentindo dor pela empresa que trabalhava há 30 anos, sentindo dor pela empresa que ajudaram a construir, a empresa apanhando, porque isso, a realidade da corrupção é essa. Mais dia, menos dia, a conta chega, e quando chega, ela chega no valor altíssimo, muitas vezes impagável. E as pessoas sentem, o mundo corporativo sente, é natural que sente. Quando você implanta um programa desse, as pessoas se levantam e agregam valor. Isso é o compliance. Essa é a diferença do ambiente de corrupção e do ambiente de prospecção, de agregar valor, de integridade, de conexão daqueles processos que agregam e levantam qualquer situação, qualquer empresa. É o caminho que eu costumo chamar de um caminho de prospecção. Dentro desse caminho, claro que para especialistas, esses três pilares que nós estamos demonstrando aqui são absolutamente comuns. Mas para quem está pela primeira vez observando, participando de um evento, todo o programa de compliance precisa estar estabelecido em cima de pilares. São 3 pilares fundamentais: prevenção, detecção e resposta. Se não tiver, independente dos pontos aos quais eles são agregados, se não tiver este padrão, ele não funciona como sistema. Ele não gera eficácia. Ele não é auditável, registrável. Compliance não basta ser, tem que provar que você é. Tá certo? Me lembrei agora de uma fala de um presidente de uma grande multinacional, né, que está há 16 anos nessa presidência, da Whirlpool. Ele diz o seguinte: não existe jeito certo de fazer coisa errada. Não existe. Uma coisa absolutamente real. E o compliance, ele vem como uma resposta a isso. Claro que a primeira coisa que eu tive que fazer foi uma estruturação societária. É óbvio. Muito bem antecedida aqui, muito bem comentada e falada em alto nível pelos palestrantes que me antecederam. Aliás, para mim também é uma satisfação muito grande. Tenho amigos, né, que a gente pode estar compartilhando, dividindo e aprendendo, porque compliance é convergência e aprendizado. Não existe um que tenha uma razão, não existe um segmento, um livro, não. São segmentos, livros convergindo, porque compliance não se faz sozinho. Não se combate a corrupção, não se implanta um programa de cultura ética de uma maneira independente, de uma maneira egoísta, de uma maneira egocêntrica. É impossível que se faça isso. Não dá para fazer. Não tem raiz. Compliance precisa, para ele ser perene, ele precisa estar permeado, precisa estar suscetível, precisa estar próximo. Essa é uma outra característica do Compliance Officer, que precisa estar ouvindo, sendo um canal, ele é um canal de solução, de viabilização.
É um grande equívoco achar que compliance é outra coisa também que a corrupção cansa de fazer, é bater em compliance, que trava as empresas. Não trava as empresas. Ele está preservando a empresa de ser responsabilizada e de passar por uma situação que muitas vezes pode colocar em risco o próprio nome da empresa. Essa é a diferença de visão, os dois lados da moeda, que precisam ser tratadas. E eu acho que essa é uma responsabilidade importante desse Congresso. Reestruturação societária, fundamental. Houve uma reestruturação, eu propus a modificação, foram mudados todos os presidentes das empresas do grupo, inclusive o presidente da holding. A segunda coisa importante, que é o apoio da alta administração. É óbvio que um executivo, nas condições que ele estava se encontrando, o tom from the top, o apoio da alta administração, foi condição sine qua non, zero, para o contrato de acordo de colaboração premiada. Tinham 28 capítulos. O capítulo 0, que vinha antes do primeiro, era a estruturação de um programa de compliance de alto nível de excelência, confiabilidade, auditado mensalmente pela Procuradoria-Geral da República e Ministério Público Federal. Essa é a condição 0. Então, claro que o apoio da alta administração veio pela dor, é óbvio. Mas ele aconteceu e foi convergente. Foi assim que implantamos, reestruturamos. O compliance ele foi posicionado, conectado à holding, acima das empresas do grupo. Isso é outro ponto importante. Tem um americano com formação alemã, que ele tem um blog muito bom, por sinal. Ele lançou uma matéria interessante dizendo o seguinte: quer saber se o seu compliance tem eficácia ou se ele tem autoridade? Veja onde é a sala do compliance officer. Onde é a sala do presidente da empresa, do CFO, e depois analise onde é a sala do compliance officer. Qual andar que fica um e qual andar que fica outro. Eu vou te dizer se é um compliance que tem respeito da empresa, se tem autoridade, se tem eficácia ou se não tem. É uma coisa que eu fiquei pensando, né? Por que eu fiquei pensando? Porque o Ministério Público, que nós estamos vendo aqui o nível de excelência, de capacitação que eles têm, que, por sinal, se acaba ficando próximo, porque se é auditado mensalmente, então você desenvolve e aprende demais com eles. Primeira coisa que eles quiseram saber é o seguinte: ok, vocês vão implantar? Quanto vocês pretendem gastar nos próximos 12 meses? Qual é o espaço que vocês pretendem dedicar ao trabalho? Qual é o tamanho da equipe que vocês vão implementar? Simples assim. Então, é exatamente isso. Não é algo que você diz, não, vamos montar um programa de compliance para um presidente de uma empresa. Fala, olha, é o seguinte, o programa de compliance, ele tem uma razão de existência real. Ele vai provar que você é uma pessoa idônea, que você é um líder exemplar, mas para isso ele precisa de investimento e precisa de espaço e precisa de budget, equipe, porque é um investimento. Foi isso que foi feito. A primeira coisa que eu construí foi a própria equipe multidisciplinar, da qual eu era o único advogado. Eu tinha 2 engenheiros, uma pessoa especializada em comunicação, porque eu trouxe a comunicação para dentro da equipe, outra especializada em ferramentas de internet, outra em investigação e outra em treinamento. Eram 6 pessoas de ligação direta. Segundo ponto da equipe, que é uma estrutura piramidal, foram 2 equipes de investigação. Terceiro ponto, é óbvio que eu optei por um canal externo. É óbvio que eu não ia me desgastar, como muito bem falou a Olga outro dia, que é uma pessoa que é minha amiga, que eu respeito. Por que eu vou ficar perdendo tempo e explicar que tem algum canal interno que vai funcionar? De jeito nenhum, não funciona. Por mais que ele seja excelente, eu respeito as pessoas que inclusive acreditam, mas eu discordo por razões óbvias. Tá certo? A eficácia de um canal externo, claro que não precisa ser 24 horas, claro que não precisa ser um canal, etc. Mas é um canal que funcione, que atenda a sua necessidade. O ARC, inclusive, tem um muito bom, por sinal. Vou até quebrar o protocolo aqui e fazer uma propaganda, por que não? Porque nós temos que aprender a parar de ser sectários e sermos realistas. Vamos ser realistas. Vamos recomendar, orientar esse compliance officer que está aqui agora, pela primeira vez numa reunião, que vai ser o futuro compliance officer daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, de uma grande empresa, a raciocinar, a estruturar um bom programa de compliance, de uma maneira acessível, de uma maneira viável, para que o executivo, o dono da empresa, não ache que isso é caríssimo, que tenha que contratar uma empresa caríssima e que isso é inviável para a empresa dele. Nós temos que aproximar a realidade desse raciocínio de implantação para uma realidade brasileira, que é composta por pequenas e médias empresas. Porque as grandes, os seus compliance officers estão respondendo de fora do país e muitas vezes não têm a visão que precisam ter aqui dentro. Eu tenho tido o privilégio de fazer um mentoring com alguns compliance officers de algumas empresas,
pessoal, mentoring pessoal, porque eles estão com dificuldade de terem credibilidade, sustentação técnica e capacitação intelectual dentro do compliance para poderem confirmar muitas coisas que eles estão espelhando para os seus compliance officers de fora. Então, estão sendo obrigados a contratar empresas aqui para fotografarem as situações atuais e gastarem rios de dinheiro para quê? Se eles poderiam encurtar este processo, encurtar o processo, trazer a realidade dessa capacitação para esse compliance officer, para que ele tenha autoridade, para que ele seja respeitado dentro da própria estrutura. Não precise de uma confirmação externa. Claro que eu sou favorável à contratação de um consultor, claro, eu fiz isso. Eu contratei um consultor. Foi o segundo passo que eu decidi. Por quê? Porque é óbvio que eu precisei de capacitação. Isso é muito importante. Coração e mente ensinável para o compliance officer é fundamental. Tem que aprender todo dia, e aprende mesmo todo dia. Essa é uma qualidade inerente ao compliance officer. E eu vejo vários deles. Eu citei o Eduardo aqui, porque é uma pessoa que eu via a trajetória dele rápida em relação a isso, porque conseguiu agregar valor. Foi a primeira coisa que eu percebi. Uma equipe multidisciplinar, uma equipe eficiente, 2 equipes de investigação, um canal externo, das quais essas 2 equipes, a principal equipe foi o núcleo de auditoria e de conformidade, por isso que eu não só gosto de auditoria, como respeito, e eu acho que esse é um ambiente que é dos mais extraordinários do compliance, é a multidisciplinaridade. A gente tem uma interação muito boa. Eu acho que, e eles trazem um componente fundamental que o advogado não entende, que é a estrutura de sistema do compliance. Como conectar um código de ética a uma política, a uma norma, a um regimento, a um registro auditável. Ponto a ponto. Como é que funciona isso como sistema? E isso é um valor que foi agregado. Eu acho que o compliance é esse sistema de melhoria contínua. São 3 pirâmides que não são separadas. Elas têm pontos de conexão. Se vocês verem os pontos azuis, são de conexão. Primeira coisa é a organização do próprio departamento, equipe e recursos. Tá certo? Segunda coisa, é lógico que todo o programa de compliance ele tem que ser fundamentado, estruturado com base em norma. Principalmente dentro da cultura brasileira, que é normatizada. Então, a primeira coisa que eu criei foi um próprio código do compliance. O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, porque o executivo, o diretor comercial, ele não faz aquilo que ele não está obrigado a fazer. Nós sabemos disso aqui. Onde está escrito isso aí? Como é que funciona isso? Mesmo que o presidente da empresa esteja lá falando, não interessa, vai cumprir. Pode até fazer. Ele faz ali na tua frente, tá, mas na hora dele sair com o relacionamento comercial dele, ele vai pagar o almoço que você falou que não pode pagar por uma questão de visão. Quantos vice-presidentes de empresa eu tive que advertir? Já adverti. Por quê? Porque eles não entendiam o raciocínio, simples assim, que compliance é a imagem, uma imagem ruim vale por 1000 palavras. Essa é a diferença, que está contextualizada em políticas de relacionamento com as pessoas, com os organismos públicos, com os seus stakeholders, com os seus terceiros, é óbvio. Porque a implementação do programa, que eu estava me propondo a fazer, inclusive que tem tudo a ver com a história do processo, né, que foi conduzido, era um programa de implementação de um compliance para valer, de propugnação de ética. Não era cumprimento de adequações. Não, pelo contrário. Esse foi o grande diferencial, que eu acho que é o que nós temos que ter em mente. Independente das suas limitações de recurso, você, compliance officer, que está começando, entenda o que é um programa de excelência. É lógico que você não precisa ter uma equipe de 6, você pode ter uma equipe de 1, você e mais alguém. Mas que essa equipe saiba o que ela tem que fazer, com excelência. É isso que eu entenda a importância da documentação, da estruturação de políticas adequadas, de normas e procedimentos que se conectem, porque é isso que vai fazer a diferença. É óbvio que compliance e registro são evidências, desde as mais simples. Olha a situação que passou o nosso presidente da República. Pergunta se ele é uma pessoa despreparada. Não é despreparado, eu já o conheço, eu tive o privilégio, né, digamos assim, de tê-lo tido como autoridade sobre mim, no meu primeiro ano de faculdade. Estagiário do Centro de Estudos e Pesquisas das Administrações Municipais, CEPAM. Ele era diretor de Assuntos Gerais Constitucionais, já naquela época. Entendeu? O que faltou? Procedimento, adequação. Ah, não, faltou antes de mais nada, caráter, não sei o quê.
Tudo bem, ok. Mas como pessoa pública, ele poderia estabelecer um procedimento. Olha, eu vou atender com mais uma pessoa na sala, como eu estabeleci, como nós estabelecemos de compliance. Então, como uma pessoa na sala, com ata de reunião, com lista de presença, proibido tais assuntos, um briefing de compliance de 3 minutos inicial. Era assim. Ah, mas você está sendo muito fundamentalista. Não, eu estou sendo absolutamente cauteloso e cumprindo aquilo que o programa prevê que eu cumpra. Norma e procedimento. Só isso. Não tem que ficar discutindo. Não é verdade? Para quê? É mais fácil na situação aqui, porque é lógico que você está com o executivo nessa situação. Mas e quando o executivo não está? O Rafael falou bem. E aí, quando não for pela dor? For pelo amor? É muito mais fácil. Uma multinacional é mais fácil. Porque eles já sabem o efeito a conexão com o nome e a reputação que gera um bom programa de compliance. Isso gera capacitação e investimento. E em relação à comunicação do programa. Por que eu não contratei uma empresa de marketing para fazer a parte de comunicação? Porque eu não entendi que era adequado, porque ele estaria distante da nossa realidade cultural. Ah, mas como é que eu vou fazer? Não, cria uma marca. Mas é absurdo isso, você vai criar uma marca. Não é absurdo nenhum. Cria uma marca do seu compliance interno. Compliance, responsabilidade de todos nós. E vai trabalhando com esta marca. Multiplica esta visão. Isso contagia as pessoas. Isso conecta as pessoas. E são coisas simples de fazer. Você não precisa ter nenhum expert. Né? Porque uma coisa é imagem, vender uma imagem. Eu entrei numa empresa outro dia que era imagem. Folders maravilhosos. Parecia que você estava naqueles efeitos especiais da Disney e tal. Você entendeu? Imagem. Mas você vai para perguntar quantas denúncias você teve no seu canal de denúncia? Ah, nós tivemos nesses 3 meses aqui 3 denúncias. Tal. Como assim? Entendeu? Canal de denúncia, não é que ele tenha que ter muita denúncia, é que ele é um sinal, um termômetro claro de que seu compliance ele está sendo aderente ou não. Essa é a diferença. Por isso que a importância de escolha de um bom canal e do processo de estruturação da investigação, com uma investigação detalhada, com uma equipe bem treinada, uma investigação bem concluída e as medidas bem propostas. Essa foi o diferencial também do programa que nós implementamos. O treinamento nem se fala. Eu treinei diretamente 12.000 pessoas com a minha equipe. Ah, você não contratou ninguém e tal. Não contratei ninguém. Por que você fez isso? Porque as pessoas precisam ver que você que está na empresa há 18 anos, como era o meu caso, na verdade 15, né? 18 que eu concluí meu tempo lá, mas elas já me conheciam, é diferente. Por que as pessoas, os CEOs ou os presidentes das empresas não escolhem um compliance officer de fora? Porque primeiro que eles não entendem, eles têm medo. E segundo, que eles acham que não é tão importante assim. Porque não entenderam o que é uma compliance. Se ele for interpretado da maneira como deve ser, ele precisa fazer parte do primeiro board da empresa, da estratégia da empresa. É valor agregado. É um investimento que é altamente lucrativo. Basta ver as empresas que eram supostamente empresas conservadoras, nós vemos isso, com vários clientes que eram considerados conservadores, e hoje assumiram uma importância no mercado, por quê? Porque eles estão sendo valorizados por não terem compactuado com tais situações, e hoje estão sendo contratados. A verdade é essa. Se nós formos analisar quem está trabalhando para a Petrobras hoje, são essas empresas. E outras, algumas, entre as quais Andrade, entre outras empresas que superaram, que avançaram, como a Odebrecht, estão avançando em relação a fazer tudo o que é preciso fazer para sair desse processo. Estão fazendo, estão saindo e sairão. Essa é uma realidade. Tomara que saiam mesmo. Foi muito bem colocado aqui hoje de manhã pelo ministro, é o seguinte, empresas precisam sobreexistir. As empresas não são máquinas, são pessoas. Foram 40.000 pessoas demitidas só no grupo UTC, a empresa acabou. Aí você vai falar, não, mas é uma consequência tal. Evidentemente que eu vou retirar o que eu disse, a empresa não acabou porque ela está em recuperação judicial. Foi um erro ter feito isso. Outra virtude é a admissão. Dentro de um compliance, você tem que ter essa coragem de admitir. Ótimo. Mas, veja bem, a empresa, o que aconteceu com a empresa? Então, nós temos que parar também e sermos canais de entendimento para que as pessoas entendam o que é ato lesivo de corrupção e o que é sobreexistência, existência e geração de emprego nas empresas. Essa é a razão pela qual,
Claro que demorou 30 anos para os americanos maturarem, mas eles maturaram, eles chegaram à conclusão de que efetivamente as empresas precisam ser preservadas. Eles aplicam de uma maneira descompromissada com a emoção. É isso que nós temos que ensinar. Compliance não é emoção, é razão, é sistema, é percepção daquilo que pode ser no the day after. As empresas precisam ser preservadas. Essa é a outra função do Compliance Officer. Lutar para que as empresas tenham esse entendimento. Isso é muito importante. Valor agregado e poupança no sentido de implementar isso com essa clareza. Isso facilita muito, porque depois você tem que implementar sistemas de controle de contratos, você tem que integrar esses processos. Claro que, evidentemente, tudo tem uma razão. E se você consegue conectar as pessoas a esse entendimento, fica muito mais fácil. Claro que num processo de dor é mais fácil. A rendição, o processo de pedir ajuda fica mais fácil, mas hoje, no jeito que nós estamos vivenciando, com as notícias que nós estamos vendo e com as ocorrências dos fatos, efetivamente está muito claro que o momento é decisivo, e é mesmo. Né? Falou-se muito bem aqui, faltam 10 meses, nem menos que isso até. As estatais estarão numa situação delicada. Esse governo que está aí vai concluir o tempo dele. Eu vou finalizar. Ele vai concluir o tempo dele. E concluiu, as sucessões das ações virão. E nós faremos parte disso. Isso é muito importante. O que é mais, além disso, eu reputaria? Claro que a detecção é fundamental. Claro que a resposta é mais ainda, mas é uma resposta condigna, ética, silenciosa. Compliance não veio para escandalizar ninguém, nem para punir publicamente ninguém, muito menos para fazer escandalismos. Pelo contrário. Aplicado com ética, com integridade, dentro da visão do compliance adequado e de excelência, ele é eficaz silenciosamente. Aquela denúncia gerou uma reciclagem, aquela denúncia gerou uma campanha educativa, gerou uma reformulação de um processo, gerou uma punição, sim, uma advertência oral, uma advertência por escrito e uma demissão. É isso que tem que ficar claro, preservando a imagem da empresa e a imagem do sistema. Feito por quê? Por um comitê de ética independente. Estruturei o comitê de ética, eram 5 pessoas, eu era o líder, entre aspas, porque não tinha líder, era coordenador, composto por mais 4 pessoas, entre as quais uma cadeira vaga, porque sempre um gerente, um diretor, um presidente de uma das empresas sentava ali quando envolvia alguma relação direta com aquele investigado. Isso é muito importante. Isso é um compliance de excelência. Né? Claro que o compliance tem que ter vários chapéus, mas tem que sopesar e dosar isso, para que o programa possa funcionar. Porque depois de tudo isso, depois dos 8 meses, eu fui auditado pela Petrobras, nós tivemos 4 reuniões, fomos validados, tem até fotos, eu me recordei, esse congresso está servindo para isso também, para uma retrospectiva. Fotos da equipe, a satisfação de poder apresentar e concluir um trabalho. Né? Isso é muito importante. Compliance é sucesso mesmo. As pessoas aplaudem, porque geram valor, é um valor que acaba se sopesando e vale por si mesmo. E isso fez parte do processo. O problema da relação da empresa com a Petrobras são outros, ligados a questões mais críticas do ponto de vista societário, divergências e principalmente financeiras. É óbvio que as portas se fecharam. E elas se fecham. Esse é um ponto importante a ser colocado. E não é só aqui, em qualquer lugar no mundo. Então, um outro aspecto que eu chamaria a atenção é essa validação. Houve a validação, sim, pela CGU, desculpe. Depois demorou-se ainda mais um ano, mais quase 8 meses ou 9 meses para se discutir em termos de valor. Assinou o acordo de leniência, tá certo? Foi assinado. E a minha missão foi cumprida. Isso que é o mais importante do compliance. É poder passar essa experiência que eu já encerrando, né, que gera muita satisfação, que é uma experiência de valor agregado e, ao mesmo tempo, de aprendizado intenso de um sistema eficaz, né, que vai ser provado cada vez mais como eficaz, que vai ser provado cada vez mais como uma resposta aos processos de corrupção, não só públicos, privados, não só também educacionalmente falando, mas do ponto de vista da própria carreira do próprio Compliance Officer. Eu acredito e propugno, venho falando sobre isso, que Compliance precisa virar uma carreira acadêmica. Se vai ser na faculdade de Direito, se vai ser na faculdade de Engenharia, se vai ser no meio de auditoria, não importa onde seja, eu acho que tem que haver uma convergência.
efetivamente bons cursos de compliance como o da SEC, dos quais eu tenho a honra de ser professor, também valorizo, é claro que valorizo, né? Tenho excelentes colegas, o Marcelo Lapola é um deles, que me ensina muito, apesar de ser jovem e brilhante. Tem a visão deles, o coração à disposição, que faz a diferença, porque você precisa escolher com quem você anda dentro da área de compliance também. É claro, é uma questão de identificação, de comunidade, de autoridade e, principalmente, de reputação. É isso que é importante. Temos que formar essa comunidade para que isso possa se multiplicar. Essa é a minha alegria de estar aqui, podendo contribuir com este processo e aprender com este processo, né? Que é um processo por si mesmo vitorioso. Eu vejo aqui organizações, vejo empresas, vejo escritórios, vejo pessoas sedentas por este, digamos, este avivamento. É claro que virá, já está aí. Claro que hoje temos que olhar muito mais com fé do que a realidade, mas é real. As pessoas estão se preocupando. Porque existe uma certificação, essa certificação, estava conversando, volto a dizer, é uma certificação que gerará os efeitos e agregará valor, assim como o QSMS, por exemplo, era desprezado há 20 anos atrás. Hoje não existe uma empresa de alto nível que contrate nenhuma empresa que não tenha uma certificação de QSMS. E será assim na área de compliance. Claro que, evidentemente, vai haver uma segmentação, vai haver uma requalificação. E é assim que deve ser. E nós estamos sendo canais. Eu acho que temos que ser canais. As diferenças, às vezes divergências, elas podem ocorrer de uma visão dogmática, uma visão mais intelectualizada, mas não importa. Essas diferenças têm que ser desconsideradas para um bem maior, que é a construção justamente da cultura ética, da cultura sistêmica de compliance, da cultura que vai propugnar uma solução, uma resposta para as situações que a gente vive no nosso universo hoje, não só político, empresarial, mas principalmente também no universo das organizações institucionais, entre as quais o Instituto Brasileiro de Ética Empresarial, do qual eu sou diretor, é uma organização sem fins lucrativos, que tem essa finalidade, entre outras organizações aqui, que eu estou vendo, representadas aqui por vocês. É isso que nós temos que fazer, continuar fazendo. Então, muito obrigado pela oportunidade, agradeço e foi uma alegria muito grande estar aqui.